Oi, gente, tudo bom? Como vocês viram no texto, eu tô fazendo por vídeo por uma questão prática. Então, eu vou direto ao assunto aqui no vídeo e no texto eu deixo as explicações da escolha da mídia. Então, o que que acontece? A gente cria o nosso pensamento interior verbalmente. À medida que você, como bebê humano, vai se desenvolvendo, para você criar a sua capacidade de raciocínio interna, isso vai advir da sua capacidade de se relacionar com o mundo externo. Então, quando você é inserida no mundo, e aí você vê as pessoas falam com você, falam entre elas e se comunicam entre elas, você vai desenvolvendo a capacidade de comunicação para se comunicar com essas outras pessoas. Mas, simultaneamente, você está desenvolvendo a capacidade de você se comunicar com você mesma, com os seus pensamentos internos. Então, não é como se a gente viesse de fábrica com uma mentalidade pronta e já tivesse tudo ali e fosse só uma questão de desenvolvimento cerebral para você aprender a pensar. Não. Você aprende a pensar na medida em que você é educada por outras pessoas, por outros membros da sua espécie. E nesse processo de educação, a gente vai criando recursos para ter um diálogo interno. Só que nem todo mundo, quando localiza esse diálogo interno, essa pessoa localiza como uma voz. Muitas vezes, inclusive, a gente fala como, eu tenho vozes na minha cabeça, mas não é, a experiência quando você pensa sobre isso não é auditiva, entende? Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente verbal. Então, meu pensamento, ele é muito verbal, tipo, ele é muito organizado já em texto, vamos dizer assim. E apesar de eu falar vozes e eu conseguir dar um exemplo disso, se eu fosse explicar para vocês, a minha experiência é mais visual. É como se eu tivesse, meu pensamento fosse uma folha em branco e ali se organizassem várias escritas. Sabe quando você tá na escola e que você tá meio entediado e aí seu caderno, você desenha uma coisa aqui, escreve o seu nome no outro lugar e faz uma lua, faz uma estrela, essas coisas assim. Meu pensamento é assim, basicamente. Só que, né, várias coisas ao mesmo tempo. Como se várias pessoas estivessem desenhando nessa folha. As várias Gabrielas, vamos dizer assim. Então, a forma como a gente organiza o nosso pensamento, ela é verbal, como ser humano. A não ser que essa pessoa venha de uma cultura onde não tem uma língua verbal. Existe uma cultura, não sei se ela ainda existe, eu acho que ela existe aqui na América Latina, onde a comunicação ela foi estabelecida com sons de assovio. Não tem a fala do jeito que a gente desenvolveu, ela não foi desenvolvida desse jeito. Os sons que a gente, a articulação que a gente desenvolveu para falar, nessa cultura, devido à localização, devido a eles terem que se comunicar a distâncias muito grandes, coisas assim, eles desenvolveram toda uma linguagem que ela é de assovios, igual passarinho, sabe? Então, é muito difícil de projetar como é a organização mental de uma pessoa numa cultura que tem a ausência da língua falada. Então, isso aqui que eu tô falando para vocês não é nenhum conceito geral para que vale para todos os seres humanos. Ele vale para a maior parte das culturas humanas que a gente está envolvida, porque a maioria das culturas humanas que existem hoje são verbais. Elas têm fala, né? Então, o nosso pensamento, por padrão, ele é organizado através da fala, porque é o meio de comunicação mais comum que a gente aprende desde que a gente está ali na gestação, né? E ele acaba organizando, é a forma que a gente tem de organizar nossos pensamentos. A fala, ela foi desenvolvida por isso. Ela foi desenvolvida com esse objetivo de organizar pensamentos também, assim. A gente aprendeu a falar, a gente desenvolveu essa comunicação para poder tentar transmitir para o outro aquilo que era interno, coisas que a gente sentia, mas a gente não tinha uma forma de colocar isso no mundo. Entende? Imagina, você sente perigo, você pressente perigo. Você precisa avisar alguém que tá caçando com você que aquele perigo tá acontecendo. A linguagem, ela vem dessa necessidade da gente repassar essas informações. Todas as formas de vida têm linguagem. Plantas têm linguagem, animais têm linguagem. A diferença é que a gente desenvolveu língua a partir da linguagem, uma complexificação da linguagem.
Então, o pensamento humano, no geral, ele é atravessado pela língua. Ele é atravessado pela linguagem, principalmente pela língua. Então, você ouvir vozes da sua cabeça, essa ideia de que tem isso, é em decorrência disso. Você, como ser humano, foi educado dentro de uma estrutura onde a língua é muito importante e a língua ordena a sua relação com outras pessoas e ordena a sua relação com você mesma. Só que, indo para uma outra etapa, o pensamento, ele não é exclusivamente organizado, né? A gente sabe muito bem que até na questão de consciência o pensamento não se organiza. Imagina a nível de não consciente. As pessoas, elas, por diversas razões, elas estruturam a sua memória, elas estruturam o seu raciocínio conforme os sentidos mais relevantes para ela. Isso daí vai ter 1000 fatores que influenciam. Então, tem pessoas que elas pensam de forma abstrata. Essas pessoas, elas normalmente têm muito mais afinidade e facilidade para ciências exatas. Elas têm muito mais facilidade com matemática. Elas se sentem muito mais representadas, por exemplo, em estudos sobre física teórica do que em estudos que falam de ciências humanas, por exemplo. Porque ali ela se encontra. Ali o raciocínio dela é fácil. O pensamento abstrato, ele é difícil de entender para a maioria das pessoas que não tem, porque é abstrato. Mas tenta pensar o seguinte, um exemplo que me ajudou bastante. Imagina quando você se concentra para fazer uma conta, sabe? Tipo, você tem uma conta matemática que você precisa fazer, uma simples, que você dá conta, sabe? Que, tipo, tá anotadinha num papel, sei lá, você vai fazer as contas do seu gasto, dos seus gastos no mês. O pensamento abstrato é aquele pensamento que vem na sua cabeça quando você está fazendo conta. Quando você se envolve naquilo ali na conta e você vai fazendo, o pensamento abstrato é essa capacidade de racionalizar sem palavras, de você. Porque a matemática ela é uma linguagem também. Não se pode esquecer que números são uma linguagem. Então, quando o pensamento abstrato, ele é esse que ele não é atravessado pela língua, pelas palavras, ele é mais organizado de uma forma visual espacial, né? É isso, assim, é difícil de explicar, mas eu acho que tentem fazer exercícios matemáticos, se vocês quiserem entender, tentem pegar exercícios matemáticos, as coisas assim, e à medida que vocês fizerem, tentando tomar consciência e prestar atenção em como vocês pensam diferente, quando você está fazendo, por exemplo, um exercício matemático, quando você está escrevendo uma coisa, sabe? Tipo, você tem que escrever uma resposta sobre alguma coisa. Quando você tem que escrever, sei lá, uma interpretação de texto, ou mesmo que seja, sei lá, um relato histórico, você tem que fazer alguma coisa, você pensa mais verbal, você tenta organizar as informações, porque elas chegam para você de forma verbal. Quando você aprende história, no português, você aprende verbalmente. Mas essas ciências que são mais abstratas, você tem o verbal para te auxiliar, mas você só desenvolve esse pensamento quando você desenvolve o pensamento abstrato. Por isso que é tão difícil para muita gente exatas, porque a gente foca muito em ensinar aquilo ali, mas não foca em desenvolver a capacidade cognitiva que a gente precisa para poder avançar nesse tipo de conhecimento. Tem gente que tem um pensamento visual. Eu gosto de perguntar isso para as pessoas. A minha mãe é uma pessoa, por exemplo, que ela tem pensamento visual. Minha mãe tem uma memória fotográfica para visual. Ela consegue descrever roupa, ela consegue descrever cenário, sabe? Eu perguntei para ela, ela falou que quando ela tenta acionar uma memória, pensar sobre alguma coisa, ela vê um filme na cabeça dela. Ela vê uma imagem, assim, daquilo, sabe, registrada. E isso para mim já não funciona. Isso é do tipo de pensamento mais comum, pelo menos no que eu tenho pesquisado empiricamente, é o mais comum. Porque nós somos seres muito visuais e nós vivemos numa geração onde vídeos e fotos estão cada vez mais presentes na nossa vida. Então, por causa disso, a gente tem muita gente tem uma tendência de criar uma forma de pensar que ela é muito associada ao visual. Tem muita gente que vê uma imagem, tem gente que vê o vídeo, mas que é associada a isso. Tem pessoas que têm a forma de comunicação, como eu falei, meio que escrita, vamos dizer assim, que é o meu caso, que é você. Eu não vejo imagens, gente. Eu não vejo o rosto de uma pessoa quando eu penso nela. Eu não vejo. Assim, não é que eu não tenha memórias de rosto e de som, mas quando eu me esforço para pensar, resgatar memórias, eu tenho muitas coisas de percepção. Então, a percepção, ela é abstrata. Então,
sei lá, se você vai descrever uma pessoa e você é uma pessoa visual, a sua tendência é falar características físicas. Ah, uma pessoa alta, a pele dela é meio branca, mas aquele tipo de pessoa que não é totalmente branca, ela é meio bronzeada, meio parda, assim e tal. Você vai descrevendo isso. Quando eu vou descrever a sensação que aquela pessoa normalmente causa. Eu vou falar, você lembra uma menina que ela tem super animada, assim, que quando ela vai falando perto, todo mundo começa a rir e tudo mais? Entende? Eu tô, vamos supor, descrevendo a mesma pessoa, mas eu vou descrever por sensações que essa pessoa me causa, e como sensação é abstrato, tudo meu eu percebo nessa coisa mais de sensação, de energia, mas quando eu vou organizar meu pensamento, isso precisa ser convertido em texto. Por isso que é fácil para mim escrever esses textões e essas coisas todas, porque o meu pensamento já é organizado em texto. Então, é bem mais fácil para mim produzir um texto para fora. Eu já fiz alguns textos no meu Facebook pessoal, moço falando isso. Tem muita gente que, oh, meu Deus, você escreve tão bem como que é. Eu falo, gente, eu juro por Deus que eu só tô colocando para fora algo que já tá pronto na minha cabeça. Meus textos ficam prontos na minha cabeça antes de eu escrever. E esse vídeo aqui, tudo que eu tô falando já tá pronto na minha cabeça. Eu tô colocando pra fora de uma forma ordenada que faça sentido pros outros, que na minha cabeça é super rápido, né? Tem várias coisas. Então eu tenho que colocar, mas ainda assim é bem mais fácil. Eu não tenho um roteiro aqui, eu não tô lendo nada pra vocês, porque a minha cabeça funciona dessa forma. Então, talvez a pessoa fale, como ali naquele tweet, que a cabeça dela é um silêncio, porque talvez ela não identifique o pensamento dela através dessa descrição de voz, por exemplo. Ela não é associada ao som. Pode ser uma pessoa que tenha pensamento abstrato, como eu falei pra vocês, né? E tem outras pessoas. Gente, tem pessoa que tem pensamento musical. E musical não é a gente ter uma aba aberta na nossa cabeça que tá tocando só um trecho de uma música repetida, porque a gente ouviu ela e por tudo quanto é lado. Quando a gente fala de uma pessoa que tem um pensamento musical, ele é meio próximo do pensamento matemático e abstrato também. Essa pessoa ela tem uma percepção. Gente, o Google tá falando no fundo, eu não sei se gravou. É que eu tenho o Echo Dot e aí o meu companheiro colocou o Google para poder falar um monte de coisa para começar o dia. Mas, enfim, até desconcentrei. E, enfim, o pensamento musical, ele é associado um pouco à matemática, por isso que ele é meio abstrato também. Então, essa pessoa, ela tem uma assimilação de mundo. Ele, para mim, é um dos mais difíceis, porque eu sou uma pessoa zero musical. Então, ele é difícil até de eu entender. Eu tenho um pouco de abstrato, mas o musical eu falho miseravelmente. Que é assim como o meu caso, sabe? A minha percepção, ela é muito considerada, muito de ambiente, ou seja, eu acho que é uma coisa muito física, muito de pele, que é o que a gente chama de propriocepção, eu não lembro o nome da palavra certinho, espacial. Que é essa que sabe que você tá. Não é só a pele, não é só o tato, é aquela que faz que você saber que você tá de pé, que você tá sentado, essa noção de espaço e tal. E eu acho que como isso é afetado, essa identificação por movimento, por pessoas perto. Então eu tenho muito isso. Eu acho que uma pessoa musical, ela tem essa percepção abstrata também. Só que isso se forma mentalmente para ela de uma forma diferente da minha. Ela se organiza, talvez, em vibração, em ritmo. Lembra que musical não é só música, gente. O som, ele é uma onda. Então, ele é muito associado a movimento, tá? Tipo, tanto que, sei lá, você tá perto de uma caixa de som forte, ela... E você... Então, tem gente com pensamento musical. Tem gente que tem o pensamento abstrato e que ela não converte em número ou em palavra, ela converte em desenho, ela converte em imagem, que é o pensamento abstrato associado ao visual. Então, é por isso que tem pessoas que desde muito cedo têm facilidade, mais facilidade para desenhar do que para escrever, por exemplo, ou para falar. Ou que tem uma facilidade enorme com música, sabe? Com pegar som e tudo mais, com memorizar a voz, com imitar a voz, mesmo que a voz não fique parecida. Aquela pessoa que tem aquela habilidade de imitar sotaque, nuances, coisinhas muito simples, que mesmo ela fazendo só com a voz dela, fica parecendo a voz da outra pessoa, porque ela pega várias questões auditivas, né? Então, a pessoa que tem uma. A minha percepção espacial, dessa é mais auditiva e tudo mais. Então, existem várias formas de se pensar. E eu ainda não tenho, não sei se existe, mas eu não tenho conhecimento suficiente para dizer o que que determina isso, sabe? Obviamente, dentro da minha abordagem, né, na psicologia, que é histórico-cultural, é totalmente associada ao teu ambiente, né?
vai ser muito relacionado a como você é criado e como você é estimulado e tudo mais. Porque, por exemplo, o meu irmão, eu sou filha de professora de português e de político. Então eu venho de uma família que fala muito e fala bem. Pessoas que estão acostumadas a falar para público, então para mim isso sempre foi naturalizado. Eu sempre gostei de ler, assim, então eu tive um interesse um pouco mais acadêmico, mais voltado. O meu irmão é zero, ele nunca foi de escola, nunca gostou e tudo mais, só que ele tem as mesmas habilidades verbais que eu tenho, gente. Meu irmão, ele consegue falar para uma multidão, assim, ó, de improviso fácil. Ele é uma pessoa muito eloquente verbalmente, ele argumentando é um terror, assim, de bom, mas por um caminho totalmente diferente do meu. Totalmente diferente, não tem nada. Os interesses dele é roça, é fazenda, sabe? A gente é do interior de Goiás, o negócio dele é esse. Mas o pensamento dele é muito verbal também. Por quê? Porque ele foi criado numa família onde tudo é muito verbal. Então, para ele é mais fácil falar, mesmo que ele não escreva nada. As escritas dele, gente, é tudo errado. Os absurdos, o filho da professora de português que ele escreve, um homem de 30 anos, ele escreve muito errado. Muito errado. Mas se você conversa com ele, tipo, se você ignora isso, assim, os argumentos dele são melhores que muita gente que escreve bem, porque nota-se que o pensamento dele é muito pautado no verbal também, assim como o meu, porque é algo que foi muito estimulado. Então, o seu tipo de pensamento vai ser muito estimulado. Então, muitas de vocês às vezes falam que tem vozes na cabeça, e se vocês pararem para pensar, vocês não ouvem nada. A audição não é tão importante assim para vocês. Muitas vezes vocês dão o nome de vozes porque é algo tão abstrato, não tem nada ali na sua cabeça, você não está vendo nada, mas você está pensando em alguma coisa, organizando verbalmente, e aí a gente meio que associa isso à voz, sabe? A estar conversando consigo mesmo na cabeça. Então, essa é a melhor explicação que eu consigo dar para vocês, quase 20 minutos de vídeo. Por isso que eu falei, texto é complicado, porque tem muito detalhezinho, muita coisinha. Então, eu tô deixando esse vídeo aqui para vocês, com bastante informação. E aí, as dúvidas de vocês, as questões que vocês tiverem mais específicas, vocês colocam nos comentários, que aí fica mais fácil para eu responder, tá bom? E sei lá, se talvez a gente gostar disso, eventualmente a gente pode estar fazendo alguns posts nesse sentido de curiosidade sobre o funcionamento humano. E eu e até outras meninas que estão aqui do grupo que trabalham na área, não precisa ser psicólogo, mas que são da área de desenvolvimento humano e psicológico, podem estar aí me chamando, talvez, para a gente poder fazer alguns materiais nesse sentido. Porque eu não gosto, gente, de produzir coisa para Instagram ou para TikTok. Porque olha só, eu tô falando com vocês aqui, eu tô olhando meu vídeo, tem 17 minutos e 45 segundos, sabe? É impossível eu passar toda essa informação que eu passei para vocês num tweet igual ali, ou até mesmo para um texto, é complicado. Então é isso, espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor e perceber quão complexa é essa questão de pensar como a nossa mente funciona. E qualquer coisa, coloquem nos comentários, eu fico muito feliz de responder, eu gosto bastante. Então, acho que é isso. Beijinho.